Glória a Deus. Amém, irmãos? Poder sentar no nome de Jesus. Aleluia. Como é bom você ir na casa do Senhor. Amém? O Senhor é fiel em todo o tempo. Quero dar as boas-vindas aos visitantes. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos passando o tema da igreja, né, que está no Salmos 89, versículo 15. Pai, meu. Hoje é o terceiro dia do tema e foi enviado algo para nós de Londrina, e esse versículo que diz que bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Amém? Que conhece o som festivo. Aí diz: andará, ó Senhor, na luz da tua face, na luz da tua presença. E sabemos que andar na presença do Senhor, irmãos, é maravilhoso. Amém? É algo maravilhoso. Sabe, e não é só dizer eu vou andar na presença do Senhor. Existem coisas que vão acontecer em nossas vidas dependendo do nosso compromisso com Deus. Amém? O Senhor Jesus, Ele nos chama e Ele nos capacita para o reino. Ele nos capacita, sabe, e essa luz veio para nós, para nos orientar. E a luz é a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, luz é a tua palavra para o meu caminho. E ela veio para nos orientar, irmãos. O Senhor, Ele quer nos dar direções. O Senhor quer nos orientar em tudo que nós fizermos, que nós viemos a fazer. E o Senhor falou algo no meu coração, para trazer para a igreja. Uma palavra sobre compromisso. Entendendo o chamado. Vocês estão aqui porque vocês receberam um convite da parte de Deus. Vocês não estão aqui em vão. O Espírito Santo convenceu vocês para estarem aqui. Porque a palavra diz que o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Amém? Ele me convenceu, ele convenceu você de uma forma diferente da minha, talvez. E hoje você está aqui porque você crê nele. Sabe que a palavra diz que não importa, não é somente crer nele, mas andar nele, andar com ele, ter intimidade com ele, ter um relacionamento com Deus. E para ter esse relacionamento, irmãos, não basta tão somente dizermos que cremos em Deus. Não basta tão somente ter uma aparência de cristão. O Senhor conhece os que são dele. Amém? E para viver esse tempo, tem que haver renúncia, tem que haver um comportamento diferente, um compromisso sincero com o Senhor. E em Mateus capítulo 5, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí. Mateus capítulo 5. No versículo 14, o Senhor falou no meu coração essa palavra. Mateus 5, 14. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Amém, irmãos? Jesus, ele chega aos discípulos e ele fala algo para eles. O Senhor chegou até a mim, até você, e falou algo com a gente. Deixa eu dizer o que é que está acontecendo. Ele diz: olha, você agora vai entender. Vós sois a luz do mundo. Amém? O mundo está em trevas. Quem vai clarear o mundo é vocês. Aí ele fala para eles: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa.
Aí Jesus olha para eles e diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus estava falando de uma boa obra, de um serviço diferente. Porque se a gente atentar para a palavra de Deus, nós vamos ver uma diferença aqui, de um compromisso com o secular e um compromisso com Deus. E a palavra que diz que eu não posso adorar a dois senhores, que eu posso amar a um e aborrecer o outro. E Jesus disse: eu estou clareando vocês são luz para o Evangelho. Existe algo maior e superiores promessas. Ele está dizendo: existe um serviço diferente. Amém, irmãos? Amém. E esse serviço é para glorificar o meu Pai que está nos céus. As vossas boas obras vão glorificar o meu Pai que está nos céus. E em João 6,27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela qual o Filho do Homem dá. E se você olhar, nós podemos perceber que está escrito na palavra que as coisas que se veem são temporais. Sim ou não? Mas as que se não veem são eternas. Amanhece o dia, entardece, anoitece, tudo rápido. E praticamente a gente olha assim: foi o que eu fiz hoje. Deitei um pouquinho ali, fiz uma coisinha ali, tudo passa. Tudo é passageiro. Mas o que fica? Sabe, o que fica é a vida eterna. O que fica é a comida que o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem dá. Amém? Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, ele se chega aos discípulos. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí, em Mateus capítulo 4, versículo 12. O Senhor quer que você entenda o seu chamado nessa noite. Para que Ele te chamou? Não foi mais para você viver a sua vida, não, irmão. Não foi mais. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: olha, não foi mais para você viver a sua vida. Tanto que está escrito que, irmãos, nós temos que ter compromisso com as coisas do Senhor. Amém? Nós temos que saber, irmãos, que Paulo disse que, eu gosto muito daquele versículo, que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim porque eu aceitei o que? A sua proposta. Existe a proposta do mundo, existe a proposta de Deus. Existe uma palavra que diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sempre tira essas coisas aqui embaixo como demais coisas. Elas não podem estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando se trata coisas do reino, nós temos que correr para cima. Quando fala as coisas do Senhor, está dizendo a respeito da minha salvação, da minha comunhão com Deus, da minha vida eterna, que é mais importante do que qualquer coisa. Então nada pode me deter, nada pode me privar, irmãos, de eu receber essas bênçãos do Senhor. Quando existe um culto, eu tenho que vir à casa de Deus. Eu tenho que entender isso. A palavra diz, irmãos, que é interessante, que os discípulos, eles se reuniam em um lugar. E eu vi na palavra que Pedro e os discípulos, eles viviam no templo. Pedro, segundo a palavra, ele tinha uma sogra. Então ele era casado. E eles estavam ali, eles deixaram tudo que eles tinham para seguir Jesus. E o Senhor Jesus disse para nós: se você não renunciar a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Mas pastor, eu vou jogar tudo para cima? Eu vou jogar tudo para cima? Não, irmãos. Jesus está dizendo que tem que ter um equilíbrio. E que você tem que priorizar o reino de Deus, porque a sua vida depende dele. A sua salvação depende dele, é da sua casa. Não podemos ser covardes.
E muitas das vezes, quando olhamos só para nós mesmos, estamos sendo covardes, porque sabemos que existem pessoas ao nosso redor, precisando de uma palavra. Nós precisamos de momentos de comunhão na igreja e não vimos a igreja. Não estamos na igreja. Eu fico pensando como era a igreja primitiva. Uns homens e mulheres sedentos pela palavra de Deus. Eles viram milagres, tudo bem. E nós, como cristãos que nós somos, quando eu vi essa palavra que diz que Pedro e os discípulos estavam no templo, porque moravam no templo. A palavra diz em Atos 2 que eles estavam reunidos no templo todos os dias, e de casa em casa repartiam suas refeições. Em cada alma havia temor. Sabe, o desejo de estar na presença de Deus, de um compromisso. Sabe, irmãos, aqueles que têm compromisso com Deus, ele tem que estar presente na presença de Deus. Ele tem que ser fiel a Deus. Queremos as bênçãos do Senhor, não queremos ter compromisso com Ele. As bênçãos do Senhor só vêm com homens e mulheres compromissados com a sua palavra. Porque Deus vai investir no reino dEle. Ele não vai investir no reino dos homens, não. Tudo bem que você vai colher daqui de baixo, porque o Senhor, amém? Ele, você é uma bênção. E a palavra diz que as demais coisas serão acrescentadas. Mas existe um lugar, irmãos, de escape, um lugar melhor, um lugar de segurança, que é na presença do Senhor. Amém? Quer ter o compromisso com Ele sincero. Como é que eu demonstro que eu sou um crente de verdade? Se para mim é o suficiente vir ao culto de 15 em 15 dias. Não, já fui quarta, domingo eu vou domingo, já fui quarta, ou estou quarta, não vou domingo. Não, irmãos, vamos botar força. Se fosse pago, muita gente estava correndo atrás das metas, para bater meta, para poder ter o dinheiro. Se a pessoa consiga 3 almas, traga cada um 3 almas, que eu vou dar R$5.000, meu irmão, estava lotado essa igreja. Mas a proposta de Jesus é melhor. A proposta de Jesus é muito mais do que isso que vocês estão pensando. É ruas de ouro, irmãos. Amém? O mundo não viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele. E quem ama Jesus, anda no propósito de Jesus, faz a vontade de Jesus, entende o chamado. Não é qualquer coisa que faz com que ele renuncie à glória de Deus, não. Eu tenho que estar na casa do Senhor, independente de qualquer coisa. É a minha vida com Deus, é o meu espiritual, vou largar de mão de tudo. Não, olha, é a reunião dos santos, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Existe algo para mim, vai ser revelado na casa de Deus, então eu vou estar com meu coração disponível a Deus, porque Deus vai falar comigo. Amém, irmãos? O mundo vai passar, tudo vai passar, mas aquele que permanece, sabe, na presença, o Senhor vai permanecer para sempre, na glória dEle. Deus é fiel em todo o tempo. E no livro de Lucas aí, capítulo 22, Lucas 22, falamos tanto esse versículo, eu achei ele lindo, sabe, no versículo 35, Jesus dizendo a eles, Jesus chamou eles, Jesus nos chama também, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparca, faltou-vos porventura alguma coisa? Sabe, nosso Pai é um bom pagador, Ele vai investir no reino dEle. Sabe, a gente tem medo de faltar alguma coisa. Não, eu tenho que trabalhar, porque se eu não fizer, a igreja me espera. Meu irmão, quando nós nos colocarmos em primeiro lugar ao nosso Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Podemos ter as coisas, mas sabe, irmãos, uma vida de peso, é melhor ter as coisas com Jesus. É melhor ter compromisso com Deus. E ele diz aqui, quando vos mandei sem bolsa.
Porque Ele não precisa de que você tenha alguma coisa para fazer a obra dele, não. Não desespera mais um pouco aí, que eu vou me organizar primeiro. Não, irmãos, Ele só quer uma vida. Ele só quer disposição da sua parte. Amém? No livro de Lucas, capítulo 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Amém? Você já pensou nessa palavra? Você vai levar essa palavra para a sua casa? Eu tenho que negar a mim mesmo. Porque a carninha, ela quer deleites. Sabe, a carne, ela quer, sabe, sossego. Quer uma televisão, um ventilador ali, um ar-condicionado. Ela quer, sabe, formar, sabe? É o que ela pensa, ela só quer coisa boa. Mas Jesus está dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente o quê? A sua cruz. Os discípulos ouviram isso, e diariamente eles estavam onde? Reunidos no mesmo lugar, todos os dias. E aí ele diz aqui: pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quantos nós não estamos vendo ao nosso redor, irmãos, perdendo o tempo? Não é pecado trabalhar, não é pecado você ter suas coisas, não é pecado você ter sua casa, ter um carro, uma moto, ter um avião, não é pecado não, irmãos. Mas se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. A palavra fala sobre isso: acumular tesouros não na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas nos céus, onde os ladrões não roubam, não minam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que eu não posso colocar é o meu coração nas coisas, e eu só demonstro que meu coração não está nas coisas quando eu sigo a Jesus. Quando eu estou na igreja, quando eu estou meditando a palavra, quando eu estou orando, eu estou mostrando que aquelas coisas não estão me dominando. Amém? Quando eu tenho tempo com Deus, quando eu tenho um devocional com Deus, quando eu vivo vida de santidade, quando eu demonstro que eu sou um crente de verdade, quando eu coloco minhas mãos na Bíblia e vou para a igreja, quando eu me esforço, e de carne, olha, não, o pendor da carne é morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. Quem quer andar com Cristo quer vida e quer paz. Paz, sabe, no futuro, paz na glória, é o que nós temos que desejar. E no livro de Lucas, dizendo, 14:33, que quem não renunciar a tudo que possui, imagina aí, não pode ser meu discípulo. No livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, eu quero ter minha vida com Cristo, irmãos. Eu quero viver uma vida espiritual, sabe? Eu quero ver anjo. Você quer ver um anjo, não? Diz que anjos existem, viu? Sabia que a igreja tem que desejar ver anjos? Ouvir o Espírito Santo, assim, num íntimo bem forte, assim, sabe? Orientando. É para quem vive uma vida espiritual, irmãos. Nós temos que chegar à estatura de varões perfeitos, que tem comunhão com Deus, que é avisado antes das coisas acontecerem, não tomar decisões precipitadas, não errar. Amém? Não viver no pecado, só o Espírito Santo mesmo. E os anjos de Deus intervêm também. Ele, sabe, até depois que Cristo foi ressuscitado, os anjos apareceram para muitos deles. Nós temos que desejar isso, irmãos, as coisas do Espírito. Em Marcos 10, 28, a palavra diz: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Amém? Os discípulos falaram, Pedro disse: eis que nós aqui, os 11 aqui, ó, deixamos tudo. Eram os 12 que Judas, a gente estava com eles. Deixamos tudo, porque eles tinham deixado tudo mesmo. E te seguimos. Porque eles eram os apóstolos do Cordeiro. E aí Jesus fala para ele, no versículo 28, 29,
Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já neste, olha irmão, o que ele diz aqui, viu? Já neste tempo. Que tempo? Que estavam vivendo naquela época. E para o nosso tempo também. E ele diz, olha, se você fizer isso, fazer a minha vontade, qualquer um que renunciar tudo o que tem para me seguir, e ele diz, você não renunciar pai, mãe, irmão ou irmã, tudo. Pessoas que dizem, para que você vai para a igreja? Para quê? Besteira. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito, porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós temos um dono hoje. Nós somos servos de Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue. Ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos. Já neste tempo, em casas, está vendo que ele aqui está dizendo que, ele não está dizendo que você tem que deixar a sua casa, que você tem, não, irmãos. Ele está dizendo que em casas, irmãos, ele diz, você vai ganhar muito mais. Se você entendeu o que eu estou falando com você, Jesus está dizendo, o que é me seguir, o que é ter um compromisso comigo de verdade, e não me buscar só de vez em quando você achar que sabe, que é o momento, é esse. Jesus está dizendo, olha, se doe mais, faça além. Dê uma oferta alçada, aquela, sabe, que não é somente, sabe, aquela quantia. Não estou falando de dinheiro, não, é da tua vida, da tua devocional, do teu compromisso com Deus. Dê muito mais. Se o Senhor te pede algo, Ele vai te pedir mais. Porque aqui mais é dado, mais é cobrado. Se nós temos funcionários que fazem as coisas com excelência, está fazendo um serviço ali, aí você está em um lugar ali e tal, no seu trabalho, e aí você, com vontade de beber água, você não tem tempo para beber água, e aí você fica naquela agonia, chega o teu funcionário e traz um copo com água para você. Você se alegra tanto, poxa, parece que foi usado, foi guiado. Daqui a pouco ele traz um café, sabe, algo a mais. Poxa, eu estava feliz com o que eu já tinha mandado ele fazer, mas ele está fazendo muito mais do que eu pedi. Sabe o que eu digo a vocês? Em nome de Jesus, faça mais para o Senhor. Agrade o coração dele. Seja extravagante, faça alguma coisa na madrugada. Pá, eu vou fazer aqui para o Senhor, vou dançar aqui para o Senhor. Irmão, faça alguma coisa. E você vai ver, irmãos, o que vai acontecer na vida de vocês. Sejam sinceros, sejam honestos, agrade o Espírito da promessa, em nome de Jesus. E ele diz, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, aí no versículo 30. 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no seu futuro, a vida eterna. Amém? Imagine com Cristo é diferente. Que você tem aqui embaixo e ainda tem vida eterna. Agora, sem Cristo, não, você só pode ter aqui embaixo. E a vida eterna. Que é o mais importante. Amém, irmãos? Aqui no versículo da igreja primitiva, a palavra diz aqui, no livro de Atos, capítulo 13, a palavra diz que servindo eles ao Senhor, amém? Servindo eles ao Senhor. Olhe para o seu irmão e diga, você tem que ser servo de Cristo. Nós vamos servir ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai Barnabé e Saulo para a obra, e hoje tem um chamado. O Senhor nos chama para a sua obra. Amém? E nós temos que exercer essa obra com alegria, com perfeição, não de todo jeito.
Em Hebreus capítulo 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, porque alguns, infelizmente, têm o costume. Já naqueles dias, Paulo estava falando para a igreja isso. E ainda hoje, a mesma palavra mostra que existem uns crentes esmorecidos. Existem crentes que, na verdade, não querem se reunir. Não se deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima ao dia. Vocês estão vendo o que está acontecendo no cenário aí, irmãos? Eu estava comentando com carinho sobre isso. E quando acontece cada coisa que a gente quer mais, buscar Deus mais ainda, sabe? Eu não quero nem saber, tá? É muitos projetos, se der para o projeto tem que ser as coisas de Deus. Porque quando a gente vê que tudo está acontecendo nos sinais, sabe, Jesus deixou bem claro os sinais. É como dores de parto. E vocês estão vendo agora essa guerra agora aí acontecendo, que já estão dizendo que talvez seja o começo do Armagedon. Mas assim, irmãos, Jesus disse, olha, não deixe de reunir-se como igreja. Amém? Porquanto, quando se vê que vai chegando aquele dia, que dia? O dia do Senhor. Então nós, como igreja, temos que ter o compromisso, que assim quando um dia nós levantamos a voz e dizemos, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, que venhamos continuar com essa voz, que continuemos a declarar essa palavra. Amém? A palavra fala numa igreja de Laodiceia. Estou já encerrando. Está em Apocalipse. Ela era uma igreja que era uma igreja sem compromisso. Uma igreja que queria ficar à vontade. Era uma igreja morna. Era um povo frio. E aqui em Apocalipse capítulo... Quero que vocês abram aí. Capítulo, parece que é o 2, dá uma olhadinha aqui. Nós não podemos ser mornos, irmãos. Não podemos ser mornos. Vamos lá, ver aqui. Apocalipse, capítulo 2. Igreja de Laodiceia. 3:14. Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. É como se o Senhor estivesse falando conosco hoje aqui. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz. Eu sei se você me ama de verdade ou não. Eu sei a sua intenção do seu coração. Escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Oxalá, foras frio ou quente. Na verdade, muitos crentes divididos. E não podemos amar dois senhores. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. É como se fosse um espírito de orgulho. Eu não preciso de Deus. Aí ele diz, e nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado? Olha a palavra, irmãos. Para quem é morno, miserável, pobre, cego e nu. Aí vem um conselho, aconselho-te que, Jesus dizendo, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso
e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus.